Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina Enfermagem, Urgências e Emergências e nesta aula vamos atuar no item 2 do seu material e vamos falar sobre assistência de enfermagem em emergência no caso do abdômen agudo. O que vem a ser isso, professor? Vamos estudar agora, ok? O abdômen agudo ele é uma sintomatologia, é um processo relacionado principalmente que pode estar ligado a trauma, pode estar ligado a alguma doença, e é uma questão literalmente bem ampla relacionada ao seguinte, o conceito de abdômen agudo, ele está ligado literalmente a uma síndrome de dor abdominal súbita e intensa, que geralmente leva a uma cirurgia, para poder identificar a causa e também, obviamente, o tratamento na grande maioria das vezes, ok? É uma dor súbita e intensa, que não passa com medicamento, não passa com posição, não passa com nada. E essa dor, ela só aumenta e literalmente traz uma complicação bem grave para o paciente e o paciente ele tem que evoluir para um procedimento cirúrgico para o cirurgião poder identificar a origem dessa dor, ok? Vamos lá. Quais são os sinais e sintomas do abdômen agudo, professor? Muitas das vezes eles não são específicos de uma determinada enfermidade, o que dificulta o diagnóstico preciso do abdômen agudo, só com sintomatologia. Nesse sentido, então, de maneira em geral, o abdômen agudo ele envolve 5 quadros clínicos importantes. Vamos ver eles. Primeiro, abdômen agudo inflamatório ou infeccioso. Então, desenvolveu o abdômen agudo por conta de uma inflamação ou de uma infecção, ok? Dor leve e imprecisa que piora, por exemplo, com o tempo e se torna progressivamente mais localizada, tá? Temos um exemplo da apendicite, que pode evoluir para um processo de literalmente infeccioso e literalmente para um abdômen agudo, tá bom? Pode levar essa caracterização, sim. Um outro tipo de situação é o abdômen agudo obstrutivo, que acontece dor em cólica e vômitos. Esse abdômen agudo obstrutivo ele pode acontecer por diversos outros fatores, como o bolo de Ascaris, por exemplo, tá? O bolo de lombriga, ou às vezes do processo de alternância em relação às alças intestinais e eu ter um nó na alça intestinal. Pode acontecer também uma obstrução. E nesse processo também desenvolveu o abdômen agudo obstrutivo, ok? Temos também o terceiro tipo, que é o abdômen agudo perfurativo. Esse abdômen perfurativo, ele está ligado com a perfuração de víscera oca com extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal. O abdômen agudo perfurativo pode ser por arma branca, pode ser por arma de fogo, por exemplo, no abdômen. Aí eu tenho um abdômen agudo perfurativo, mas ele pode ser também por dentro, um abdômen agudo perfurativo por dentro, onde eu tenho extravasamento do conteúdo, literalmente, do trato gastrointestinal para dentro do abdômen, tá? Então pode acontecer também, em casos mais raros, mas pode acontecer também nesse processo. E outra situação é o abdômen agudo vascular, ok? Ela traz uma dor abdominal intensa, não compatível com o exame físico do paciente. O médico vai poder, então, entender que pode ser uma dor, um abdômen agudo que está ligado às questões vasculares de alimentação, de drenagem, por exemplo, de nutrição de sangue das alças intestinais. Pode acontecer também. E aí pode acontecer esse processo ser vascular por conta de uma trombose vascular no trato gastrointestinal, ok? Numa veia ou numa artéria que nutre, por exemplo, as alças intestinais. Tá claro? E temos ainda o abdômen agudo hemorrágico, que é um sangramento hemorrágico espontâneo na cavidade abdominal, tá? Então pode acontecer um rompimento, pode acontecer um trauma e eu ter o abdômen agudo hemorrágico. Professor, como é que vai se diferenciar cada um deles? Na prática, o exame físico ele vai ajudar a direcionar o diagnóstico do médico, mas na prática só vai identificar a mesma causa quando fizer uma laparotomia exploratória, fazer a abertura da cavidade e fazer literalmente o procedimento cirúrgico. Quais são as enfermidades que podem causar, então, o abdômen agudo, professor? Apendicite, úlcera péptica aguda perfurativa, colelitíase, ok? Que é um cálculo na vesícula biliar, suas complicações também, pancreatite pode desenvolver o processo de abdômen agudo, isquemia intestinal, lembra da trombose, por exemplo? Ok? Diverticulites agudas também pode desenvolver o abdômen agudo, rompimento tubário devido à gravidez ectópica,
tá? Eu tenho um rompimento literalmente da trompa tubário, da trompa de falópio, onde eu tenho literalmente extravasamento de sangue e aí eu tenho um processo chamado também de endometriose, tá? E o rompimento tubário também. E o cisto de roto de ovário também, um processo de gravidez que também pode levar a um abdômen agudo. Condutas iniciais relacionadas ao processo de cuidados também de enfermagem, mas relacionado ao processo de cuidado com o abdômen agudo. Infeccioso. As condutas iniciais vão estar ligadas ao processo de controle da febre e da dor, da peritonite, infecção. Então eu vou ter literalmente uma conduta com antibiótico, então o médico ele vai prescrever, vão ter os nossos cuidados de enfermagem com acesso venoso, com a administração da medicação conforme a prescrição médica, dosagem adequada. Se ele for hemorrágico, eu tenho literalmente as relações de anemia e hipotensão, o paciente vai desenvolver anemia e vai desenvolver hipotensão, queda da pressão. Então eu tenho reposição volêmica como um cuidado muito importante, controle de sinais vitais importante aqui de condutas nossas, ok? Se ele for obstrutivo, vai desenvolver vômitos e obstrução, obstipação. Então eu tenho a dieta zero, importante também, então eu vou fazer orientações para a dieta zero para esse paciente. Se ele for perfurativo, uma dor intensa e também hipertimpanismo, tá? Então ele vai estar bastante timpânico, como se ele tivesse bastante ar, digamos assim, dentro da cavidade abdominal. E aí o procedimento ele é cirúrgico. Então fazer literalmente o encaminhamento o mais rápido possível para o centro cirúrgico, comunicar ao centro cirúrgico, por exemplo, que vai encaminhar um paciente de emergência para lá e para o preparo da sala, obviamente cirúrgica, e obviamente preparo da equipe para receber esse paciente para fazer essa cirurgia imediata. E também temos aí o abdômen agudo de origem isquêmica, onde ele vai ter bastante dor intensa e difusa, não vai ter uma localização adequada. Nesse sentido também, a cirurgia é uma das condutas mais adequadas. Aqui você já conseguiu visualizar alguns aspectos de cuidado de enfermagem. E evoluindo ainda mais para cuidado de enfermagem, além do que já citamos, nós temos o acesso venoso calibroso e também sonda vesical de demora, se for importante no aspecto de emergência ali no pronto-socorro, ok? Ou na UPA, porque ele vai evoluir para um processo cirúrgico e aí você vai fazer também a necessidade de controle hídrica desse processo de balanço também, e isso vai facilitar a nossa conduta também de cuidados. Auxiliar na realização de exames que forem necessários a serem feitos, talvez o médico peça para fazer algum exame de imagem, por exemplo, ele pode pedir um ultrassom, por exemplo, de emergência, pode ser feito um raio-x em algumas situações, e aí, óbvio, você vai auxiliar nesses processos de cuidados também na realização de exames. Estar atento às questões de dieta zero desse paciente, porque ele vai entrar em cirurgia agora, se for necessário. E nesses aspectos, então, é importante que eu tenha bastante cuidado com esses aspectos da dieta zero. E fazer as orientações necessárias para toda essa terapêutica para o paciente e também para a família, porque é muito importante estarmos ligados a essa dinâmica do que vai ser o próximo passo. Qual vai ser o próximo passo de cuidado, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre o item 2, assistência de enfermagem em situações de emergência, no caso do abdômen agudo. Você viu que existem aí 5 fatores clínicos importantes que dão origens diferentes, eu tenho causas diferentes, eu tenho condutas também um pouquinho diferentes em cada uma delas para a gente poder atuar como técnico de enfermagem, como profissional de enfermagem na situação de emergência do abdômen agudo. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.